Belezinha, vamos dar continuidade aqui, certo? Razão, proporção e divisão proporcional, que é o objetivo aqui. Então nós vimos o seguinte, que dividir proporcionalmente nada mais é do que você escolher uma grandeza ou várias grandezas e você dividir um valor. O primeiro passo é o seguinte, Osmar, vou encontrar o tamanho da parte. E eu sei o seguinte, cada pessoa recebe uma quantidade de partes diferentes. Então, quantas partes você recebe, quantas partes você recebe e quantas partes você recebe. Beleza? Então, quantas partes cada um recebe? Aí, eu vou calcular o tamanho da parte e só multiplicar no finalzinho. Beleza? Vamos fazer algumas questões aqui. Primeiramente, questões de fixação, né? Que tinha que ser número 1, mas não tem problema. Né? Algumas questões de fixação, belezinha? Vamos deixar o número 1 aqui no nosso exemplo. Aí, questão número 2 agora. A razão entre dois números é igual a 4/5. Determine sabendo que eles somam 72. Então, a razão... Primeiro vamos fazer questões de fixação, para depois de concursos públicos, beleza? A razão entre dois números. Josmar, razão, né? Então, a razão entre dois números, posso chamar esses dois números de A e B? Então, eu chamo esses dois números de A e B. Então, a razão entre dois números, né? É igual a quem? Vou colocar direitinho aqui. A razão entre dois números é igual a 4/5. Determine sabendo que eles somam 72. Eles somam 72. Ah, Josimar, vou fazer o tal do cruz credo. Não, esse não é o objetivo aqui não. A maioria faz como, Josimar? A maioria pega aqui, ó, e faz assim, esse veio A vezes 5, então dá 5A, é igual a 4B. Vai lá, substitui. Não, não quero isso aqui não. Vamos fazer diferente, né? Porque até, como eu falei já antes, daqui a pouco as questões complicam. Então, vamos aprender um método único que resolva todos os modelos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer assim, ó. Proporção. Olha aquela propriedade, ó. Ó. Então, aqui eu posso falar o quê? Que da mesma forma que nós fizemos anteriormente, né? Fizemos assim anteriormente, nosso exemplo, não foi, ó? Fizemos assim, não foi? Ó, na vertical, A igual a 2 partes, B igual a 3 partes e C igual a 4 partes. Não tem problema, pode ser tanto na vertical, como nós já vimos, as propriedades, né, da proporção, como também na horizontal. Então, eu posso fazer muito bem ali também na horizontal. Beleza? Então, olha só. Como é que eu faço aqui? Eu faço assim, ó. A é igual a quem? Vou colocar aqui embaixo que é melhor. A é igual a 4 partes e B é igual a 5 partes, que é proporcional também. Aí eu vou lá e substituo. Quem é o A? 4P. Quem é o B? 5P, que é igual a 72. 4P com 5P, 9P, que é igual a 72. Passo 9 dividindo, 72 por 9 dá 8. Já encontrei a parte, Josimar. Opa! Se você encontrou a parte, você encontrou algo que é constante, que não muda, é igual para todo mundo. O que muda é a quantidade de partes que cada pessoa recebe. Porque o A ali, ó, ele recebe quantas partes? 4 partes. 4 partes de quanto? 4 partes de 8. Então é 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. O B recebe 5 partes. 5 partes de quanto? De 8. Então 5 vezes 8, 40. Beleza? Então, 32 e 40. Beleza? Então, A é 32 e o B é 40. Perfeito? Ótimo. Então, eu quero desse modelo. Por quê? Porque lá na frente, nas questões complicadas, então a questão do STF só são letras. Não tem nem número. Entendeu? E é bacana demais. Então, eu quero esse entendimento de você. Ó, A é proporcional a 4, B é proporcional a 5. Beleza? A mais B igual a 72. O P vale 8, é igual para todo mundo. Próximo exemplo. 3. Vamos lá de novo. Determine dois números na proporção de 3 para 5, sabendo que a soma deles é 48. Então, determine dois números na proporção de 3 para 5. Eu posso fazer assim, ó. A e B são os dois números na proporção de 3 para 5.
pode ser assim, Jusmar? Pode. Só que tem um porém também, né? Eu posso muito bem pensar assim, ó. A está para B assim como 3 para 5. Ou posso falar assim, ó. A é proporcional a 3 e B proporcional a 5. Não tem nenhum problema. Eu posso montar essas duas proporções da seguinte maneira. Por quê? Porque o pensamento vai ser esse aqui, ó. A é proporcional a 3, B é proporcional a 5. Ou posso falar o que, Josmar? A é proporcional a 3 e B é proporcional a 5. Vai dar na mesma. Então eu posso montar a proporção, né? A proporção da primeira maneira aqui, ó. A está para B, assim como 3 está para 5. Ou eu posso montar A está para 3, assim como B está para 5. Beleza? Não tem nenhum problema. Porque nas nossas propriedades, o que nós vimos? Né? Vimos o seguinte, que da primeira maneira, A é proporcional a quanto? A 3. Então, A é igual a 3 partes. B é proporcional a quanto? A 5 partes. Então, tanto de um modelo quanto do outro, nós chegamos em quê? Que A corresponde a 3 partes e que B corresponde também a 5 partes. Sabendo que eles somam 48. Então, A mais B é igual a 48. Então, só A substituir com tranquilidade. Quem é o A, Josmar? O A são 3 partes. Quem é o B, Josmar? 5 partes, que é igual a 48. 3P mais 5P vão dar 8P, que é igual a 48. O que está multiplicando passa dividindo entre esse 8, passa dividindo, fica 6. 48 por 8, 6. Josmar, a parte nós encontramos. E essa parte não muda. Essa parte ela é igual para todo mundo. Ela é uma constante. Né? Então a parte é igual para todo mundo. Então o P vale 6. Então 3 vezes 6, 18. 5 vezes 6, 30. Beleza? Então A corresponde a 18 e o B a 30. Essas são as nossas respostas. Beleza pura. Correto? Vamos continuar ainda. Vamos lá. Com questões de fixação, depois de concurso para a gente entender. Determine dois números na proporção de 3 para 5, sabendo que o segundo supera o primeiro em 60 unidades. Bem, dois números, chamados de A e B de novo. Então, A está para B, assim como 3 para 5. Pode ser assim, ou como já falei antes, né? A está para 3, assim como B está para 5. Vai mudar nada. Sabendo que o segundo, quem é o segundo? É o B. Sabendo que o segundo supera o primeiro em 60 unidades. Então, o segundo, que é o B, é igual ao primeiro mais 60. Se eu supero você em 60 unidades, qual o pensamento? Eu sou você mais 60. Não é isso? Se eu supero você em 60 unidades, é porque eu sou você mais 60. Então, aqui agora, fica tranquilo. A proporcional a 3, B a 5, A a 3, B a 5. Então, A corresponde a 3 partes e B corresponde a 5 partes. Beleza? Então, A 5P, A 3P mais 60. Só substituir lá. O 3P, gente, que está no segundo membro, passa para o primeiro subtraindo. Então vai ficar 5P menos 3P, que é igual a 60. Subtraindo dá quanto? 2P, que é igual a 60. O 2 que multiplica passa dividindo. 60 por 2, 30. Então P vale 30. 3 vezes 30, 90. 5 vezes 30, 150. Então aí fica tranquilo demais. A é igual a 90, B é igual a 150. Beleza? Belezinha pura. 90, 150.
Ótimo. Então, determine dois números, já sabemos quem são eles, 90 e 150. Sabendo que o segundo, que é 150, supera o primeiro em 60, que é 90, correto? Porque 150 é quem? 90 mais 60. Beleza? Então, sabendo que o segundo, que era o B, supera o primeiro em 60. Se eu supero você em 60, eu sou você mais 60. Ótimo. Questão 5. Sabendo que A está para B, assim como 8 está para 5, e que 3A menos 2B é igual a 140, calcule A e B. Então, vamos lá. Sabendo-se que A está para B, assim como 8 está para 5, e que a soma 3A menos 2B é igual a 140, calcule A e B. Né? Então, olha só. Mesmo pensamento, criamos a proporção. Então, A é proporcional a 8, B é proporcional a 5. Então, A é igual a 8 partes, B é igual a 5 partes. Beleza? A são 8 partes, então, ó, 3 vezes o A, vamos substituir. Quem é o A, Josmar? A são 8 partes. 8P menos 2 vezes o B. Quem é o B? 5 partes. Que é igual a 140. 3 vezes 8, 24 partes, menos 2 vezes 5, 10 partes, que é igual a 140. 24 menos 10 vai dar o quê? 14 partes, que é igual a 140. O 14 que multiplica passa para o outro lado dividindo. 140 por 14 vai dar 10. Então, nós vimos que a nossa parte vale 10. Então, você vem aqui e substitui. 8 vezes 10, que vai dar 80. 5 vezes 10, que vai dar 50. Beleza? Então, resposta A e B. A, 80. B, 105, B50. A, 80 e B50. Beleza, beleza, beleza. Próximo exemplo. Dividir o número 72 em 3 partes diretamente proporcionais aos números 3, 4 e 5. Então, quero dividir o 72 em 3 partes. Então, A mais B mais C são as 3 partes. Tem que voltar para 72. Só que eu quero dividir em partes diretamente proporcionais aos números 3, 4 e 5. Então, A é proporcional a 3, B a 4 e C a 5. Ou seja, montamos uma proporção. Por que montamos uma proporção? Porque é uma divisão proporcional. Eu quero dividir de maneira o quê? Proporcional. Ou melhor ainda, diretamente proporcional. Beleza? Então, se eu tenho uma divisão proporcional, eu monto uma proporção. Agora, Josimar, em 3 partes, não tem problema, poderiam ser em 2, 3, 4 partes e assim sucessivamente. Mesmo pensamento. A proporcional a quanto? A 3, B a 4 e C a 5. Então, só fazer o seguinte. A Opa. Pensar o seguinte. A corresponde a 3 partes. B corresponde a 4 partes. E C corresponde a 5 partes. Belezinha? Então, temos aí 3 partes, 4 partes e 5 partes. Mesmo pensamento, uma mesma ideia sempre. Vou lá, substituo, encontro a parte e volto. Simples dessa maneira. É uma divisão proporcional? É. Monte uma proporção. Faça as partes direitinho. Vai lá, encontra o P e volta e substitui. O A, 3 partes. O B, 4 partes. O C.
igual a 72. Somando dá quanto? 12 partes, que é igual a 72. Passa a dividir no 12. Dá 6. Então a parte vale 6. Substitui agora 3 vezes 6, 18. 4 vezes 6, 24. 5 vezes 6, 30. Beleza? Então A, 18. O B, 24. E o C, 30. Belezinha? Então, esse 72, ele foi dividido em partes diretamente proporcionais a 3, 4, 5. Quem foram essas partes? 18, 24 e 30. Então, 18 é proporcional a 3, 24 a 4 e 30 a 5. Beleza? Nós temos aqui uma proporção, é uma divisão diretamente proporcional. Beleza pura. Próximo exemplo. Essa aqui ainda não. A gente volta nela. Que ainda não. Aqui. Olha só, aqui rapidinho comigo antes. Nós fizemos divisões diretamente. Osmar, e quando não fala que é direto? Já está implícito que é direto, beleza? Então nós fizemos aqui, tipo aqui, A e B, né? 3 e 4, 4 e 5, 3 e 5. Essa última agora, 3, 4 e 5. Então nós fizemos divisões diretamente proporcionais em duas partes e em 3 partes, beleza? Em 2 e em 3 partes. Agora é o seguinte, Osmar, e se aparecer uma divisão inversamente proporcional? Por que isso pode acontecer? Poxa, naquela questão anterior que nós fizemos, do exemplo, né? Quem trabalhava menos tempo, ganhava menos dinheiro. Quem trabalhava há mais tempo, ganhava mais dinheiro. Mas eu posso ter uma divisão que não seja proporcional ao tempo de serviço. Seja a divisão proporcional a outra grandeza. Que grandeza, Osmar? A quantidade de faltas. Então, se for o número de faltas daquele funcionário, pensa o seguinte comigo. Quem falta mais tem que ganhar mais? Não, Osmar. Quem falta mais ganha menos. E quem falta menos ganha mais. Então aí eu quero fazer uma divisão que agora inversamente. Inversamente proporcional. Então, a divisão diretamente está tranquilo. Eu monto a proporção, ou pode ser na vertical, ou pode ser na horizontal. Fiz lá, montei, veio, substituí, acabou a questão. Mas se a divisão for inversamente proporcional, né? E se eu tiver aí, por exemplo, uma divisão que ela é inversamente proporcional, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Olha só, aqui comigo. Divisão inversamente proporcional. Uma divisão inversamente proporcional. Como é que eu vou fazer agora? Bem, você vai fazer o seguinte, Osmar, digamos que eu queira dividir um valor de 600, vamos colocar queira dividir o valor de 1.800 também. Só que agora para 2 pessoas, beleza? Para 2 pessoas. André e Beto. André e Beto. Eu não quero fazer uma divisão diretamente. Eu estou aqui agora fazendo uma divisão inversamente. O André, digamos que ele trabalhe naquela repartição há 4 anos. E o Beto trabalha naquela repartição há 5 anos. Beleza? Aí eu falo assim para você, olha, eu quero dividir esse valor de R$1.800, né? R$1.800
em partes... Não foi diferente, colocar faltas, vai ficar melhor? Colocar faltas. Digamos o seguinte, que durante... pode ser isso mesmo. Naquele mês, vamos ficar legal. Naquele mês, né? O André teve 4 faltas, fica melhor. E o Beto faltou 5 vezes. Então nós temos aí André com 4 faltas e Beto com 5 faltas, fica melhor. Então olha só, o que acontece. Josmar, né? Eu quero dividir isso aqui, mas poxa, se você fizer a divisão diretamente proporcional, o que você vai fazer? Você vai falar o seguinte para mim, olha, Josmar, o Beto que faltou mais vai ganhar mais dinheiro. E o André que faltou menos vai ganhar menos dinheiro. Digamos que foi uma comissão, né? Daquele mês que eles vão receber, tipo vendas, né? E eles trabalham, né? Então essa comissão ela é dividida entre os dois. Só que o critério do gerente, digamos assim, foi o seguinte, olha, a comissão são para os dois. Só que a divisão dessa comissão, ela vai ser inversamente proporcional ao número de faltas. Porque quem falta menos vai ganhar mais. Quem falta mais vai ganhar menos. Ah, não, vamos fazer o seguinte, coloca 900 para cada um. Não, 900 para cada um não é justo. Né? Por quê? Porque teve um que faltou menos, teve outro que faltou mais. Então, eu vou fazer uma divisão proporcional. E uma divisão proporcional vai ser o quê? É quando eu escolho uma grandeza para realizar como critério de divisão ali. Quem está sendo a nossa grandeza aqui, Josmar? O número de faltas. Né? A nossa grandeza aqui está sendo o número de faltas. Então, o número de faltas é a grandeza. Agora, essa divisão ela tem que ser feita o quê? Inversamente proporcional. Não pode ser uma divisão euclidiana, em partes iguais, porque não é justo. Não pode ser uma divisão diretamente proporcional, porque quem falta menos vai ganhar menos, quem falta mais vai ganhar mais. Mais injusta ainda. Né? Então é o seguinte, vamos fazer uma divisão inversamente proporcional. Como é que eu quero que você faça? Tem gente que faz assim, ó. Se é uma divisão proporcional, eu monto uma proporção. A, B. Josmar, 1/4 e 1/5. Por que 1/4 e 1/5? Porque não é inversamente? Qual é o inverso de 4? 1/4. Qual é o inverso de 5? 1/5. Mas só que assim eu não quero. Dá muito trabalho. Beleza? Esquece isso. Isso aqui não vale pra gente não. Você vai fazer o seguinte, Josmar. A divisão, ela é inversamente. Eu quero que você faça assim agora, gente, comigo. A divisão, ela é o quê? Inversamente. Nós sabemos que ela é inversa, mas nós queremos montar o quê? Né? Ou melhor, nós queremos que ela seja inversa. Mas, primeiramente, você vai montar diretamente. Então, Josmar, ó, eu sei que a divisão, ela é inversamente proporcional, mas sempre você monta primeiro diretamente. O A, cada macaco no seu galho. O A tem quantas faltas? 4, então as faltas são dele. O B tem quantas faltas? 5, então as faltas são dele. Isso aqui, Josmar, está o quê? Diretamente proporcional. E eu quero que você faça assim sempre. Por que, Josmar? Porque muitas vezes a pergunta é bem assim, quanto coube ao mais jovem? Quanto coube ao mais velho? Aí a pessoa quer ganhar tempo, monta logo inverso e esquece que inverteu as pessoas. Então, mesmo a divisão sendo inversamente proporcional, a dica é monte primeiramente direto. Primeiro eu monto diretamente proporcional. Beleza? Então você monta primeiro o quê? Diretamente proporcional. Agora sim, você vem aqui e faz isso. Josmar, eu quero que seja o quê? Inverso. Então eu montei direto. Agora vai virar inverso. E olha que facilidade, gente. E olha que facilidade. Está direto, não está? Está. Mas eu não quero direto, eu quero o quê? Inversamente, porque a questão me pediu inversamente. Então você vai fazer o seguinte, ó. A, B. Eu não quero inverso. 4, 5. Olha só o que vocês vão fazer. 4, por favor. Vai para lá. 5,
vem para cá. Então você vai trocar os números de baixo. O 5 que estava no B passa para o A. O 4 que estava no A passa para o B. Pronto. Já virou o quê? Já virou inverso. Beleza? Já virou inverso. Então, quando eu quero que fique inverso, eu faço o quê? 4 e 5. Mudem de posição. E agora, gente, é o que nós já aprendemos anteriormente. A são 5 partes. B são 4 partes. Beleza? A 5 partes. A 4 partes. A mais B é quanto que eles vão receber? 1.800 de comissão. Substitui. Mesma coisa de antes. Não mudou nada. Somando 9 partes, que é igual a 1.800. Passo 9 dividindo, dá 200. 5 vezes 200, 1.000 e aqui 800. Então, o A recebe 1.000 e faz sentido. Vai lá no direto. O A faltou quantas vezes? 4 vezes. O B faltou quantas vezes? 5 vezes. O que faltou? Menos. Recebe mais. O que faltou mais, que é o B, recebe menos. Belezinha? Então nós temos aí uma divisão o quê? Inversamente proporcional em 2 partes apenas. Josmar, então quando eu tenho uma divisão inversamente proporcional, qual o pensamento? Eu monto primeiro direto. Depois, né? Eu monto primeiro direto e depois eu faço o inverso. Beleza? Então, numa divisão inversamente proporcional, monte primeiro direto. Correto? Então, qual é a ideia, Josmar? Monte sempre isso, filma aqui, por favor. Então, numa divisão inversamente proporcional, o que eu faço? Monta direto para depois vir o inverso. Não quero ganhar logo tempo. Ah, vou montar logo o inverso. Não, monta direto primeiro. Beleza? Monta direto. Aí depois vem o inverso. Vamos aqui rapidinho fazer só um exemplo também. Ainda são questões de fixação. Não são questões de concursos públicos. Daqui a pouco vem as de concurso. A gente está treinando o método. Depois é só, aí vem os textos, vem as questões para a gente interpretar. Aqui é só o método por enquanto. Parte mecânica mesmo. Dividir 21 em partes inversamente proporcionais a quem? A 3 e 4, beleza? A 3 e 4. Então, olha só. Primeiro vou montar direto. Eu sei que é inverso. Eu sei que é inverso. A e B, 3 e 4. Osmar, montei direto primeiro. Agora sim eu faço fazer o quê? Agora vai ser o inverso. Belezinha? Então, primeiro montamos o quê? Diretamente, agora vem inversamente. A e B. E eu faço o seguinte, 4. Você que está aqui, vai para lá. 3. Você que está aqui, vai para lá. Então, ó, 4 e 3. Já virou inverso, não precisa de frações. Beleza? Só dá trabalho. Então, A, 4 partes. B, 3 partes. A soma dos dois dá quanto? 21. 4P com 3P, já somando direto, 7P que é 21. O 7 passa dividindo. 21 por 7 dá 3. A parte vale 3, não é isso? Então, 4 vezes 3, 12. 3 vezes 3, 9. A vale 12 e B vale 9. Beleza? Então, olha só. Nós temos aqui uma divisão inversamente proporcional em 2 partes. Mas quando for 3 inversamente? Daqui a pouco, no próximo bloco. Beleza? Então, vimos diretamente em 2 partes, diretamente em 3 partes. E inversamente em 2 partes. Daqui a pouco, inversamente em 3 partes. Daqui a pouquinho.